Boa noite, estamos no ar pelo Facebook. Estou aqui com o doutor arquiteto urbanista Oscar Escher. Sejam bem-vindos todos e todas. Quero agradecer já de especial ao doutor Oscar, que foi diretor superintendente da Metroplan, na gestão 2010-2013, Tarso Genro, né? E também teve participação em outros governos na região metropolitana nessa área, né? Então, estamos ao vivo pelo Facebook, na página Professor Serginho, PT, e quero agradecer a participação de todos, a sua participação e a participação das pessoas que vão estar conosco agora, já, nos próximos momentos, tá? Quero, antes de abrir para o senhor fazer as considerações iniciais, falar que hoje é dia importantíssimo para a educação do Brasil, é o dia de votar uma PEC, e ela tem prazo, ela tem momentos para serem votados, e é agora. Então, o governo federal está tentando descaracterizá-la, mas os deputados que defendem a educação estão tentando também mantê-la, né? Nós queremos um Fundeb permanente, nós queremos um Fundeb com o dobro de financiamento pelo governo federal, que hoje é 10% sobre o montante, queremos que passe para 20%, e também nós queremos um Fundeb que dê a possibilidade de melhor remuneração para os profissionais de educação, que hoje é 60%, nós queremos aumentar para 70%, sem dinheiro para a escola particular. O dinheiro público tem que ser para recurso, sem voucher. Então, recurso público para a escola pública. Mas o nosso assunto hoje aqui são obras estruturantes, doutor Oscar. O senhor que foi presidente da Metroplan, e é uma agência, na verdade, que trabalha com todo o Estado, não só com a região metropolitana, mas com todo o Estado em relação às obras estruturantes, aonde o governo do Estado tinha obrigação de investir nos municípios, principalmente os mais carentes. Vou deixar o espaço para o senhor se apresentar, o senhor que é um arquiteto, urbanista, reconhecido não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, mas eu vou deixar para o senhor se apresentar e por onde o senhor já trabalhou e qual foi a sua intervenção também, mais diretamente, em trabalhos que o senhor fez em Alvorada. Obrigado pela oportunidade, professor Serginho. Tivemos muitas lutas juntos, muitas conquistas juntos também, algumas frustrações também, mas eu, na realidade, diz o ditado que a gente sabe mais por velho do que por diabo, né? Eu já faço 40 anos de profissão, me especializei em projetos na grande escala, né? Também um outro segmento que a gente trabalha muito, que é a habitação de interesse social, né? Planos diretores, planos locais de habitação de interesse social, né? Nós fizemos de Canoas, São Leopoldo, Santa Maria, São Gabriel, Eldorado do Sul e outros tantos. Planos diretores de Canoas, Esteio, planos setoriais em Cachoeirinha, social, revitalização. Como? Então, continua, foi um problema técnico. Planos setoriais de Cachoeirinha, revitalização do centro de Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, revitalização da orla de Tapes e outros tantos na grande escala, urbanizações na grande escala também. Então, nos fez sempre acreditar muito nos projetos de infraestrutura indutores do desenvolvimento. A gente entende que o Estado, o poder público, tem essa responsabilidade de não só ir a reboque das tendências de desenvolvimento das suas comunidades, como sair à frente através de um planejamento e induzir o desenvolvimento das suas comunidades, é lógico, tudo coadunado com os planos diretores, que é um projeto coletivo de cidade. Então, mesmo em Alvorada, nós fizemos alguns projetos de habitação de interesse social, ali na região
do Umbu, nós temos, se eu não me engano, o Figueiras ali, que é o primeiro programa de arrendamento feito em Alvorada, fizemos o primeiro de Porto Alegre, de Canoas, de Esteio, de Cachoeirinha também, Gravataí também, Viamão. Então, a gente Que se chama PAR, tem... né? É o PAR, né? Começou... nós já fazíamos projeto no PEP também, na época do governo Collor, depois no PAR, depois fizemos o Minha Casa Minha Vida, o primeiro em Porto Alegre também. Então, a gente sempre foi muito pioneiro aí nas políticas públicas de indução ao desenvolvimento e o combate a determinados déficits, né? Sempre tivemos essa compreensão mais holística dos temas que dizem respeito às cidades, né? Projeto de orlas também, de áreas ambientalmente vulneráveis. São mais de 700 projetos em todo o Brasil aí, então temos muita experiência e com muita humildade a cada projeto a gente aprende melhor a nossa profissão e conhecer melhor as comunidades. Então, é um belo exercício aí, profissional, arquitetura e urbanismo. E tivemos aí, na experiência com a Metroplan, pudemos desenvolver muitas coisas, ficamos muito sensibilizados aí com os indicadores sociais e de infraestrutura de Alvorada, então, com a sua participação, nós conseguimos alavancar vários projetos indutores do desenvolvimento de Alvorada junto ao Ministério das Cidades, né? Primeiro na condição de secretário adjunto de obras do Estado e depois, durante 3 anos, assumindo a gestão e a liderança da Metroplan. É isso. Então, um pouco da sua história e por que a gente convidou o senhor, né? Porque tem muito conhecimento e muito trabalho, na verdade, conhece muito bem a Alvorada pelas suas características, né? É uma cidade que precisa de muita infraestrutura, apesar de estarmos do lado de Porto Alegre, né? Tem um conceito que se fala muito hoje, mas está se revertendo, se diz que o centro é Porto Alegre e Alvorada é periferia. Mas tem um conceito que está dizendo que é o contrário, o centro é a periferia. E o contrário, não, a periferia, o centro é Alvorada e a periferia é Porto Alegre, porque ali está a vida. O Umbu está a vida, ali é o centro, né? E a gente costuma dizer que é o contrário, ali tem a maioria das pessoas, concentração, né? Eu não sei se foi o senhor que me falou outro dia, mas eu estava também avaliando, somente 2% do território mundial é ocupado por cidades, né? E a falta de organização da cidade, de estrutura, que leva ao prejuízo à natureza, né? Então, o senhor falava, por exemplo, de projetos estruturantes, né? Vamos começar a falar aqui da Avenida Getúlio Vargas, que é o centro da cidade. É a Rua da Praia de Porto Alegre e a Avenida Getúlio Vargas. Todo mundo, inclusive todos os bairros, as pessoas usam o termo seguinte: eu vou para Alvorada, quando quer dizer que vai para o centro de Alvorada. Eu vou para Alvorada. O pessoal que mora no Algarve, na escola onde eu trabalhava até agora em abril, o pessoal dizia: eu vou para Alvorada hoje, que é o centro, que é a Meca, né? E a gente pode mudar isso, né, com outros centros importantes para a cidade, como era um dos projetos do PAC, né, Mobilidade, que era a duplicação da Frederico Dil, fazer uma alça lá no Beco do Bibi, alcançar o caminho do meio, e daí ir para Viamão ou descer em direção a Porto Alegre, né? Então, eu acho que esse projeto, ele era super importante, era muito importante para a cidade, um dos mais importantes, né? Além do linha rápida, que era o acesso rápido da Avenida Getúlio Vargas até a Sul. Eu queria que você falasse sobre esses 2 projetos aí que eram importantes para a estruturação da cidade. Nós, à época, conseguimos recurso no Ministério das Cidades para desenvolver essa centralidade linear que representava a Getúlio Vargas, né, como um eixo
de Desenvolvimento e a Frederico Dil, onde o maior apelo seria para a implantação do BRS, que é o ônibus rápido, né, que não precisa ser o corredor, e sim via as faixas exclusivas laterais, né, tanto na Frederico Dil quanto na Getúlio Vargas. Isso foram projetos que foram desenvolvidos, recursos que foram alcançados, mas não sei, depois nos afastamos da Metroplan, eu não sei que destino teve isso, né? Houve também uma solução de continuidade do governo estadual, mas eles eram projetos não só de mobilidade, mas de reforma urbana. Então, previa calçadas com acessibilidade, onde era possível ciclovia e tal. Então, um projeto de cidade, de cidadania, né, porque isso ajuda a desenvolver atividades de serviços, econômica, e o exercício da cidadania da pessoa, né? Então, eram projetos muito interessantes, que foram conquistados, mas eu não sei que fim levou, né? Também falaste ali algo que era importante, né? Junto com esse projeto também tinha a questão da integração do transporte. Então, nós também deixamos consolidados, né, e bem adiantado o projeto do bilhete único e da integração entre o transporte metropolitano e o municipal, né, porque os dois acabam se sobrepondo e isso gera um desperdício e uma irracionalidade em torno de 30%. Mas esse projeto também, como outros aí, depende muito da própria Porto Alegre, fazer uma revisão do seu conceito de gestão. Porto Alegre dialoga e comunica muito pouco com as cidades da região metropolitana. Isso não é bom para ela e nem para as cidades, porque hoje o cidadão mora em Alvorada, trabalha em Guaíba, vai no shopping em Porto Alegre e tal, então ele é um cidadão metropolitano. Então, eu entendo que o nosso esforço na época foi também para nós podermos fazer essa integração, né? Que o cidadão metropolitano poderia circular com mais facilidade, com menos custo, com maior racionalidade. E esses projetos estavam nesse... Desculpe uma interrupção aqui. Esses projetos estavam com esse espírito, né? Entendo que... e também a gente... No Pittsburgh, no projeto de integração metropolitana, também tinha a previsão de uma perimetral metropolitana que ligaria Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão com a zona sul de Porto Alegre. Esse projeto existe também, que seria aquela... Esses dias falávamos ali com a deputada aí de Viamão sobre a conexão, uma outra conexão de Alvorada com a 290, que não é só a 118 e nem é só através da Assis Brasil, né? Então, isso também tinha sido previsto, a implantação desse projeto, mas não chegou a contratar, né? Eram só estudos que tinha, né? A duplicação da 118 também é um projeto importante para Alvorada. Então, são projetos de infraestrutura, indutores do desenvolvimento, que precisam ser resgatados, né, a bem da população de Alvorada e da região metropolitana como um todo. É importante a gente retomar esses projetos que eram, além de serem estruturantes, né, nós precisamos de investimento na infraestrutura e também deslocar o centro, né? Então, quando a gente, inclusive, o senhor mencionou aí que nós conversamos com a Estela sobre a situação de Alvorada, né, que fica numa situação, né, muito difícil de ter recurso próprio,
e o governo do estado também não tem esse suporte todo para a cidade, para as cidades periféricas como a nossa, né, ou centrais como a nossa, e tem que buscar junto ao governo federal o recurso. Então, isso a gente tinha trabalhado nesse sentido e viabilizado que a gente pudesse, inclusive, estando com os projetos prontos, tanto da Frederico Dil, como do Beco do Bevi. Nós tínhamos um projeto que ele era viário, e nós transformamos da Frederico Dil em mobilidade, que era o padrão, que era, pelo PAC Mobilidade, tinha que ser um projeto de mobilidade, onde o ônibus andaria sempre na direita, né, uma nova versão, ao invés de andar pelo centro da avenida, como é na Baltazar, aqui para nós, que é um perigo para as pessoas, eles andariam sempre à direita. Isso facilitaria o transporte público, né, a mobilidade. Esse projeto, resgatando a memória dele, ele tinha essa visão mais humanista, né, que o corredor central acaba segregando a cidade. Então, fazendo as pistas exclusivas na lateral, nós teríamos fluidez no trânsito, seria incorporada mais uma pista, né, em cada lado, teria fluidez no trânsito e não destruiria o sentido mais humano da cidade, da transposição, tudo isso aí, né? Tu pode ver que o corredor da Farrapos, aqui em Porto Alegre, e o próprio corredor da Protásio Alves, ali na parte mais densificada, acabaram trazendo deseconomia, desvalorização do patrimônio da cidade ao seu longo, né? Então, essa leitura nós fizemos da cidade e restou num bom projeto, tanto é que ele foi elogiado aí pelo Ministério das Cidades, alocou recurso, tudo isso aí deve estar cadastrado ainda lá, e eu acredito que um esforço aí da administração municipal consiga trazer de volta esse recurso. Bem, então, esse era um dos grandes projetos que a gente tinha apostado, isso. Esse projeto PAC Mobilidade foi assinado pela Dilma em 12 de outubro de 2013. Eu me lembro, nós temos a procissão aqui, era um sábado, e a Dilma veio na Assembleia Legislativa para apresentar os investimentos, né, para a mobilidade, era o PAC Mobilidade para todo o Brasil. Então, nós fomos contemplados com isso. É importante frisar isso, porque a gente sempre tangenciou e sempre tentou, né, buscar investimentos que dessem condições para a gente ter uma melhor para o futuro, né? A gente não ia ter esses investimentos no mês seguinte, mas sabia que isso era investimento que viriam ao longo do tempo, né? Tinha que ter projeto, tinha que ter... Nós fomos viabilizando isso e fomos construindo essa possibilidade. Hoje, um grande gargalo, que é a Caminho do Meio, volta de novo à pauta. No início do ano passado, agora, nós tivemos até a deputada Sofia Cavedon levantando a frente parlamentar para retomar os recursos do Caminho do Meio, que é um recurso enorme, que vai ser muito difícil o recurso de bancada poder cumprir essa função ali, que tem que buscar, tem que ir atrás, mas é muito difícil, né? E era um recurso que já tinha sido garantido pelo governo federal, e um dos problemas que nos impedia, na verdade, nos atrasava, era o debate com Porto Alegre, com o sistema que Porto Alegre tinha de corredores ao centro, né? E eles não queriam mudar o projeto deles no trecho da Manuel Elias até o Jari, até a ponte lá do Rio Feijó. Era um entrave para nós, esse problema, né? Acho que o senhor acompanhou isso também, né? Sim, sim. Bom, Sérgio, dentro do tema assim, da infraestrutura da cidade, eu acho que nós conseguimos avançar muito na época que foste prefeito aí, né? E
Algumas coisas a gente está muito feliz e outras tem um pouco a lamentar, né? Porque a Alvorada, pela sua condição estratégica, geográfica, ela não poderia estar com os indicadores sociais que tem hoje, né? Ela teria que estar num outro patamar, né? Então, e só com investimentos, primeiro na educação, que é essa batalha aí, que é essa bandeira que levanta há tanto tempo, né, e que fizesse a introdução desse momento, e outro na infraestrutura, na preparação da cidade para as oportunidades, né? A Alvorada tem uma vocação, né, logística muito importante, conseguiu levar ali a DEL, mas não prosperou muito. A logística toda da Ferroviária Gerais está em Alvorada, né? Tem ali também a Viamão, Alvorada, no eixo da 118, né? Viamão, Tens Viamão. ali também Viamão, né? Então, esse eixo da 118 é muito importante. A Digitel é que ficou com a área da DEL. A Digitel que também não prosperou, ela estacionou ali, né? Por isso precisa duplicar a 118, não esperar que um monte de empresas se instale, sim, levar a infraestrutura e ocupar aqueles espaços destinados para emprego e renda, né, para a população de Alvorada, para não precisar se deslocar tanto, criar mais oportunidades locais. Eu também... Fala. Diga. Não, eu só ia lembrar que o senhor falou do distrito, né? Ali também, no governo Tarso, a SEDAI estava trabalhando para a abertura da Rua 4, né? Dentro do distrito industrial Alvorada, SEDAI, ele que é do Estado, é gerenciado pelo Estado. Inclusive, nós, no início da gestão, pegamos um recurso do Badesul e fizemos 13 quilômetros de pavimentação dentro do distrito industrial, que é o nosso, no dia, que é do lado. É mais para próximo de Gravataí. Mas esse projeto, depois que o Tarso saiu, ele parece que também ele foi desmontado, ele não teve prioridade, né, do governo Sartori, no governo seguinte que entrou. Mas eu acho que tem que retomar isso, né, Sérgio? Tem que retomar esses investimentos indutores, que é o tema também da nossa fala hoje aí, né? Claro. Tem a outra questão também, eu lembro que trabalhaste bastante, e a gente conquistou, foi os recursos para os projetos e para as obras do sistema de proteção contra cheias do Feijó e ali da Vila Americana, de toda aquela parte do Gravataí, né? Eu acho que isso, a passos lentos, está andando ainda, né? Isso, está na fase. Eu tenho acompanhado, ele está a passos lentos mesmo, acho que depois que nós saímos, diminuiu a velocidade, né? Porque eu lembro que logo que a gente estava gravando esse recurso no orçamento da União, a gente, sistematicamente, uma vez a cada bimestre, a gente reunia e avançava. Nós fizemos, no nosso período ali, nós desbloqueamos os recursos e conseguimos destinar parte dos recursos para os projetos, né, que era a concepção, primeiro, que era um projeto, começou do zero, né, o nosso projeto de contenção das cheias, partiu do zero, não tinha nada pronto, né, então isso realmente faz com que demore mais para desenvolver um projeto, daí tu tem que fazer uma série de estudos antes de começar a fazer o estudo, né, na verdade, o estudo de concepção, ele levou em torno de 1 ano e meio a 2, que foi em 2015, 16, ali que foi concluído. O senhor já estava saindo lá da Metroplan, logo depois ele foi concluído, e a gente conseguiu chegar a esse estudo de concepção até o final da minha gestão, né? A partir dali tinha 2 passos que teriam que ser dados, né? Que era o licenciamento ambiental, que é um estudo muito grande também, não é uma coisa simples, uma área que atinge... Acho que o senhor poderia até falar melhor, uma área que atinge banhado e tal. E aquela sugestão, aquela ideia também que se tinha do que fazer com essa área também, que o senhor está muito apropriado
do que nós conversamos naquele tempo também. O projeto de infraestrutura, ele não pode ser só um projeto de engenharia, tem que ser um projeto de cidade, né? Então, não adianta tu proteger o sistema todo e não colocar investimento em destino daquelas áreas. Então, tem que fazer parques, tem que fazer um projeto de cidade junto com o projeto de infraestrutura. E a autoridade ambiental tem que entender aquilo que nós falamos antes também, né? Só 2% do planeta é coberto de cidades, né? Então, 2% da esfera global é cidade. Então, tu não pode tratar o impacto ambiental na cidade do mesmo jeito que tu trata nos outros 98% do território, né? E tu constrói a cidade para as pessoas. Então, a autoridade ambiental tem que entender isso também, né? Então, desculpe, está dando umas interrupções aqui, mas tem que a autoridade ambiental tem que ser sensível à questão da urbanização, né? Ela não pode só ser preservacionista, ela tem que entender que a cidade como objeto, né, ela tem que valorizar a pessoa, lógico, sem comprometer questões ambientais relevantes, mas não, nós temos que ter uma outra visão, né? Há uma distância de tudo fazer e nada fazer, né? Nós temos que buscar um caminho que concilie isso, né? Então, por isso que os licenciamentos ambientais são tão complexos, né? Principalmente em áreas vulneráveis, mas nós não podemos perder a perspectiva que a Alvorada é banhada por um rio bonito, que é o Rio Gravataí, e a população tem que ter o direito de ter acesso à orla, viver aquela experiência de rio. Acho que as pessoas nem sabem que moram no rio. E pelo fato de não dar valor para os mananciais, para os rios, tu acaba condenando eles à degradação. Então, tem que ter um olhar mais sensível à questão ambiental na cidade, sem abrir mão, né? Tem questões que são inegociáveis, sem abrir mão da qualidade ambiental. Mas proibir tudo, tu acaba condenando a degradação, é o que tem acontecido. Mas esse é um projeto muito bonito, nós conseguimos, o deputado e, na época, secretário João Mota, foi um grande parceiro, né? Nós conseguimos, a Alvorada não estava no mapa do Ministério das Cidades para essa temática, e nós conseguimos sensibilizar o Ministério das Cidades, e foi a única cidade que nós conseguimos recursos para projeto e obra. O Rio dos Sinos, o próprio Rio Gravataí, e também ali no Lago Guaíba, no Jacuí, Eldorado, nós conseguimos dinheiro só para projeto, e Alvorada nós firmamos contrato, tinha lá 200 e tantos milhões destinados para obras, né? Então, espero que isso esteja preservado e que isso possa ser resgatado numa dinâmica mais acelerada. Nós gravamos 228 milhões e meio e recuperamos também uma verba que tinha de um deputado, de um senador, para projeto, para fazer o projeto. Então, mas o que estava gravado era 228 milhões e meio, continua gravado. Por quê? Porque a gente deu continuidade aos processos, né, aos projetos que tinha que fazer. Era a concepção, eu acho que o senhor acompanhou bem ali, né? Esses trâmites internos que tem que haver, eles são muito rigorosos do governo federal, né? Tu tem que ir avançando, senão tu acaba se deslocando de continuar com o dinheiro, com o recurso da gravado, né? Assim, Serginho, eu só quero repor uma coisa. Ali tinha 10 ou 12 milhões para projeto, ou 20 milhões, mas
o grosso do recurso era para a obra, nós já tínhamos previsto isso. O professor Tucci, na época, nos ajudou a formular isso aí, então havia recurso para a obra, sim. O que é muito importante, né? Inclusive garantido pelo RDC, né, que é um processo que às vezes agiliza isso. e às vezes também atrapalha, né? Ele é um projeto, é um sistema de contratação, eu acho muito positivo, né? Eu acho que ele elimina etapas de uma burocracia desnecessária no processo licitatório. Obviamente, nas mãos de uma má gestão, ele acaba desvirtuando, mas o propósito e o regramento dele é muito positivo, porque tu estabelece metas, né? E acaba contratando mais metas do que... Então, se o sistema é de proteção, a empresa que for fazer, ela tem que, efetivamente, mediante determinadas premissas, tem que fazer a proteção e todo Eu tenho verificado aí que temos agora o Cláudio Leandro aí nos dando boa noite, então está tendo bastante interferência aí das pessoas que querem nos ouvir, a gente também pode se colocar aí para responder algum questionamento das pessoas que estão assistindo, mas é isso, né, Serginho? Saudades aí do tempo que trabalhamos junto e desenvolvemos grandes projetos e conquistamos grandes recursos aí para a cidade de Alvorada, né? Mas ainda a gente vai pegar o outro tema que é o shopping, tá? Agora, tá? Mas vou dar uma passada aqui, ó. Tem o Guilherme Wunder, que é do Jornal da Semana, que está nos assistindo, a Rosane Carvalheiro, uma professora, Maria Zoretti, né? O Everton Carvalho, que é um professor educador comunitário, também professor de História, Marcos Pascoal, também companheiro da gente, Eloá, também lá do Algarve, Claire Gabana, que foi secretária de Educação, secretária de Governo, Tatiane Neres, também trabalhou com a gente, é professora, Neide Almeida está aqui também conosco, acompanhando, o seu Luiz Henrique é lá do Algarve, até ele fez uma fala aqui, falando do Caminho do Meio, depois a gente vai ler. O seu Valdir Brigman, ele foi nosso supervisor da guarda lá, a Rosângela Barro, professora, a Karine também, a Suzana, professora, e o Cláudio Leandro é o presidente do partido do PT de Alvorada. O seu Luiz Henrique diz assim, o problema da estrada do Caminho do Meio é o estreitamento, quanto não duplicar, vai sempre dar este problema nos horários de pico. O estreitamento da ponte... esse fenômeno do Caminho do Meio é muito estranho, né? Porque já foi desenvolvido um projeto na época lá, inclusive a comunidade entregou o projeto, foi conquistado verba para fazer a obra, eu não sei por que não aconteceu ainda. Agora parece retomaram no orçamento da União recursos para fazer a obra de novo. É um caso muito estranho, né? Porque é um eixo de desenvolvimento aí muito importante para Porto Alegre, para Alvorada e para Viamão também, né? Viamão sofre aí um estrangulamento de mobilidade, né? Uma cidade de 240 mil habitantes, que como Alvorada vive muito Porto Alegre, né? A população de Viamão e de Alvorada vive muito a capital, né? Há muito a região metropolitana, e são merecedoras desses investimentos, né? Têm direito a isso, né? E, paradoxalmente e estranhamente, são coisas que têm projeto, que estão maduras e que não acontecem, né? É verdade. Mas nós vamos entrar agora num assunto que ele é super importante para a cidade, que eu frequentemente sou cobrado, que não é da minha responsabilidade, mas as pessoas, claro, nós somos a referência disso, né? A construção do shopping. O shopping teve, em 2012, falava-se fazer um shopping em Alvorada. Houve uma disputa de agentes políticos de Porto Alegre com Alvorada, para ver se o shopping ficava em Alvorada, porque o dono de um lado e do outro
lado é o mesmo, né, de área, tanto de Porto Alegre quanto de Alvorada, né? Então havia uma disputa de puxar o shopping para Porto Alegre. Nós conseguimos que mantivesse o shopping em Alvorada, né? E também organizamos a prefeitura, até na questão ambiental, em técnicos que pudesse cumprir as regras da FEPAM para que nós pudéssemos licenciar shoppings, porque até então não podia, né? Não era permitido. Tanto é que, em frente ao shopping, nós licenciamos as torres que estão ali. Hoje tem 3. O projeto é para ter 20 torres ali, residencial e uma comercial, bem em frente ao shopping. Foi no mesmo período que hoje as torres estão lá. Já estão construídas, já foram entregues, já estão funcionando, né? As pessoas estão morando lá. E o shopping, até 16, andou e depois ele estacionou, ele não conseguiu avançar, né? Então, tem uma grande polêmica, que muita gente acha que é da prefeitura, a obra, que não é da prefeitura, é uma obra privada, né? E que a gente tentou viabilizar que saísse, que finalizasse o mais rápido possível, ajudando o shopping a fazer isso, né? E o senhor também teve participação nisso, porque nós trabalhamos muito com Porto Alegre ali, né? Eu me lembro que tinha um tensionamento por parte do Ministério Público quanto ao licenciamento e o impacto de mobilidade, tudo isso aí. Aí a gente conseguiu ali, com a intervenção da Metroplan, conseguiu construir um TAC com o Ministério Público, e onde uma das questões principais era uma outra alternativa de acesso e de mobilidade ao shopping entre Porto Alegre, que seria uma ponte ligando, uma outra ponte ligando Porto Alegre, Alvorada a Porto Alegre, numa forma de distensionar a mobilidade ali, ou um gargalo de mobilidade, que na realidade não existia, né? Mas o Ministério Público insistia naquilo. E uma das questões assim que prejudicou, não sei se foi determinante ou coisa assim, é que Porto Alegre não anuiu o projeto, né? Ele colocou questões e premissas que inviabilizaram a conexão. E, na realidade, Porto Alegre, o pessoal, meus colegas técnicos, a própria EPTC, criaram muita dificuldade mesmo. E mesmo tecnicamente, tudo resolvido, a questão da vazão do arroio, não teve problema técnico. Então, ali deu para perceber também o quanto a gestão, independente de quem esteja à testa da cidade de Porto Alegre, quanto a comunidade de Porto Alegre é insensível às questões das cidades que a cercam, né? Então, talvez isso também a gente sabe de algumas dificuldades de Porto Alegre entender o projeto do Caminho do Meio, né? Eles entendem o projeto da Protásio Alves, não entendem o projeto do Caminho do Meio, então fica difícil conciliar isso, né? Eu acho que uma das questões a ser buscadas aí pela administração pública, né, e municipal, sem abrir mão da autonomia municipal, discutir melhor a questão da integração regional, tanto na mobilidade, que nós falamos antes, do bilhete único, do transporte integrado, quanto das infraestruturas e das franjas de conexão que Porto Alegre tem com as cidades da região metropolitana. Isso, quando eu fiz o plano diretor de Canoas, também nós tivemos muita dificuldade de negociar alternativas de conexão ali entre Porto Alegre e Canoas. Quando nós fizemos o projeto da RS10 também, tivemos muita dificuldade de discutir mais alternativas de integração viária
da região com Porto Alegre, né? É um caso, assim, no ambiente regional da Grampal, da Metroplan, do Conselho Metropolitano, tem que rever essas não conformidades e essa resistência de Porto Alegre se enxergar regionalmente e ter mais humildade para tratar o tema regional, né? Porque ela é capital de todos os gaúchos, né? Não é só dos porto-alegrenses. Não é uma cidade só dos porto-alegrenses. Uma cidade líder na região metropolitana, mas que precisa reconhecer melhor as cidades. E também as cidades têm que, através daquilo que falaste, pensar em centralidades de bairro e pensar melhor as suas infraestruturas e seus fomentos para não depender também tanto da relação com a capital. Esse é o meu ponto de vista como urbanista e uma visão de gestão de cidades, né? Nós tivemos várias reuniões, né, com a Metroplan e a equipe técnica, que era um grupo técnico da prefeitura, né, de Porto Alegre. Certo. Nós reunimos com Porto Alegre. Depois, na prática, quando a gente foi aprovar aqueles projetos, nós entendemos como necessário. Estou vendo que a Karine Miller aí, ela está certa em afirmar que os projetos têm que ser integrados, ver a questão ambiental, econômica e social também, né, Karine? Nós temos que pensar nos três eixos, né, o econômico, o ambiental e o social. E também valorizar o empreendedorismo. Quem vem empreender nas nossas cidades tem que ter uma atenção, obviamente, na relação do impacto que causa, mas também na relação que produz soluções de emprego e renda, né? Então, eu acho muito importante essa visão holística do projeto e da gestão da cidade. Eu acho isso muito importante e foi bem salientado aí, né? O shopping para nós, quando a gente assumiu em 2013, o grande desafio eram as contrapartidas, né? E nós tratamos de fazer a contrapartida no espaço no entorno ali, de acesso ao shopping, né? Tinha também uma contrapartida para cercar o nosso horto, que é uma área de proteção ambiental, de recuperação ambiental, na verdade. Há uns 20, 30 anos ali era um local onde se depositava os entulhos, né, e lixo, e essa área é uma área que se tornou de preservação e de recuperação ambiental, e que hoje, com o gradil que foi já naquele período ali, 2014, foi fornecido pelo shopping, foi cercado esse horto, onde deu mais proteção, porque era muito vulnerável os espaços desse... A questão da contrapartida, eu me lembro que a gente procurou construir, ao menos na questão regional, coisas bem que cabiam no orçamento, né? Porque isso que falaste é importante, né? Ao menos que tem que tratar da integração das cidades, tu também tem um aspecto que tu não pode menosprezar, que é a competição entre cidades. Então, as cidades que têm menos infraestrutura, elas competem em desvantagem, né, para levar esses empreendimentos. Então, muitas vezes, o poder público tem que se aliar ao empreendedor e ajudar a desenvolver a infraestrutura, né? Eu me lembro que o esforço foi muito grande na época para que efetivamente se viabilizasse, né? Porque esses empreendimentos de maior porte, né, pode ter alguma restrição quanto a essas catedrais do consumo, mas junto com elas vem políticas de emprego e renda, de geração de riqueza para a comunidade. E tu tem que aproveitar essas oportunidades. Não pode deixar azedar isso, né? Não pode, não, é incompreensível que uma obra dessas não esteja pronta e não esteja gerando os resultados econômicos e sociais que se
que sinalizaram, né? Então, o próprio impacto ali na organização da cidade, no embelezamento da cidade, eles são obras importantes e que precisam ter uma atenção diferenciada, principalmente quando estão ao lado da capital e tu compete com a capital, né? Então, tem que ter um olhar diferente ali. E é um projeto bonito, aquele projeto de criar um bairro no entorno ali, é um projeto muito interessante e merece, né, quem estiver no governo, medir todos os esforços para que ele chegue à sua conclusão e faça, dê o retorno social e econômico que se propôs. Né? Esse era o espírito que nós tivemos durante toda a nossa gestão, né, doutor Oscar? O senhor foi muito parceiro com a gente em buscar projetos, né, que é importante ter o projeto, porque recurso tu não busca sem projeto, né? Então, e excepcionalmente do DIC, nós conseguimos, né, conquistar o recurso para o projeto, que seria uma etapa preliminar para te poder disputar esses recursos, né? E o shopping, a gente também, né, tinha, tudo que o poder público pôde fazer de ajustar para que pudesse viabilizar, ele fez, né? Foi no limite. Tem coisas que o poder público também não pode... Evidente. Até porque para a cidade, para nossa cidade, que hoje só tem, eu digo, 13,5 acessos a Porto Alegre, né? Nós temos a Caminho do Meio, tem a Getúlio Vargas, tem a Americana, e tem uma pista só ali que sai no Parque dos Maias, ali, na Germânia. Daí é só uma pista, um carro de cada vez, um que vai, depois o outro espera e o outro entra. Então, nós temos poucas passagens e muita gente morando. Então, tu aumenta muito o fluxo de carro nesses espaços, né? Tu acaba sobrecarregando a Getúlio Vargas, né? E comprometendo uma série de questões e o próprio conforto das pessoas, né? Então, essas conexões necessárias de Alvorada com a capital, Alvorada com a 290, Alvorada com Gravataí, né? A Karine volta aqui, ó, houve uma preocupação muito grande no governo do Serginho com o impacto que um projeto como o do shopping traria para a cidade, não isentando a iniciativa privada de sua responsabilidade. Isso é ser um gestor responsável. Na verdade, foi o que a gente tentou viabilizar, né? E que teve outros problemas também, né? O fracasso ou um projeto inconcluso, ele é um conjunto de problemas, tem os principais e os agravantes, né? Mas, independente dessas peculiaridades, eu acho que tem tudo, ele está com percentual adiantado de obra, tem tudo, então, para a gestão municipal retomar esse foco no resgate desse importante empreendimento. Né? E é ruim para a imagem da cidade, né? Claro. Não, e o próprio o Ministério Público, eu me recordo, cobrava da empresa também a contrapartida, mas cobrava da prefeitura, porque nós, inclusive, deixamos uma e-mail, eles queriam uma creche, daí nós, no terreno do Florestan Fernandes, nós deixamos gravado também no orçamento da União, uma e-mail, que é uma escola infantil que atende a crianças de 0 a 6 anos, que era a contrapartida também do poder público nessa área. Me permite uma visão muito pessoal, mas como a gente lida com projetos de grande impacto, assim, eu reconheço a função na nossa sociedade do Ministério Público, a sua competência de preservar a lei, tudo isso aí. Mas, muitas vezes, eles são insensíveis e acabam colocando questões acima
da viabilização ou da lógica de um determinado empreendimento. E aquilo que já foi falado aí, a visão mais holística, mais geral e integrada da gestão da cidade, eles precisam rever algumas posições, aí eu entendo assim, e entender melhor o lado da gestão da cidade e dos projetos de desenvolvimento da cidade. Né? Então, acabam retardando projetos, exigindo contrapartidas que extrapolam o próprio impacto do empreendimento, né? Isso dificulta para as cidades mais pobres atenderem isso, né? Viabilizarem isso. E precisa ter essa visão de equidade, né? E se restringir mais a sua esfera e não invadirem as esferas, né, dos técnicos e dos empreendedores e dos gestores também, né? Então, isso é uma visão muito pessoal que eu tenho tido na discussão e sempre no debate dentro da legalidade com o Ministério Público e seus posicionamentos, né? Muitas vezes eles conspiram contra a viabilidade. Nós tivemos recentemente perdas fantásticas lá no nosso amigo Lindemeyer, lá de Rio Grande. Perdemos plantas importantíssimas para o desenvolvimento do Estado por intransigência inexplicável do Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Então, acho que o Ministério Público também tem que fazer agora, na retomada, ao pós-pandemia, fazer a sua visão crítica. Por que nós estamos tão atrás nos desenvolvimentos aqui no sul do Brasil? É verdade. Essa é uma visão pessoal, né? As pessoas podem questionar e também não precisamos necessariamente concordar com tudo, mas eu aproveito esse canal de comunicação com a comunidade de Alvorada, que tem esse desafio de alavancar investimentos, infraestruturas para mudar os seus indicadores sociais. Sem isso não vai conseguir, né? E que os próximos gestores se iluminem em esforços, em sabedoria e consigam uma quebra de paradigma, né, para reverter esse quadro social de uma cidade estratégica tão importante quanto a Alvorada. Esse é o meu ponto de vista. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu quero fazer um comentário também, porque nós que fomos gestores, né, e sabemos a dificuldade do recurso, né, que entrar na cidade, o recurso do governo do estado, ter investimento, ter programas para beneficiar as nossas comunidades, como Alvorada, por exemplo, é uma grande dificuldade. A gente trabalhava muito, como é que a gente vai entrar nesse programa aqui, qual é o argumento que a gente vai fazer, tem projeto, não tem, vamos fazer. Tanto é que, na minha gestão, eu fiz em torno de 100 quilômetros de projetos de ruas. A primeira coisa que eu fiz em 2013 foi contratar uma empresa para fazer 100 quilômetros, porque nós não tínhamos projetos de ruas. Isso garantiu, por exemplo, que hoje o governo atual pudesse buscar um financiamento e fazer trechos ou pedaços de ruas, mas são ruas, né? 60 e poucas ruas que eu deixei prontos os projetos. Então, o banco de projetos seria super importante para a cidade, porque se não tivesse isso, o recurso vai embora e tu não consegue, de uma hora para outra, ter os projetos sem ruas, por exemplo. E foi a primeira coisa que eu fiz. Nós não tínhamos recursos e a gente foi atrás, né? Então eu lembro ainda que o quanto tu insistias lá para a gente efetivamente executarmos aquelas obras que o Estado já tinha compromisso com a Alvorada, né? Da consulta popular. Da consulta popular, né? E acabamos fazendo muita coisa aí, né? Pavimentamos muita coisa aí em Alvorada. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Era 15 mais 4, eram 19. Até hoje, inclusive, 19. A gente deixou recursos de contrapartida para essas obras. Que pena que não deu tempo de a gente
concluir na nossa gestão. Mas eu lembro que a Oi pagou uma dívida para a gente, sabe, quando paga a dívida, tu tem que investir em coisa nova, né, em projeto novo, né, em obras estruturais, né? Então, nós deixamos esse recurso, nós vendemos a folha de pagamento para o, eu acho que foi para o Bradesco, continuou com a mesma empresa, com o mesmo banco. E o recurso entrou no dia 2 de janeiro de 2017. Entrou também um recurso enorme no último dia da gestão, imagina só, no dia 30, entrou tipo 3 milhões de reais do FPM, nós deixamos para a gestão posterior, né? Claro que tem compromissos, né? Mas recursos, a gente deixou quase 10 milhões, tanto para a contrapartida, que era capital, né? Como é que se diz? É o recurso do capital, né? Não é para pagar salário e tal, né? Então, essas coisas nós tivemos o cuidado de fazer isso, né? Pena que... O que as pessoas me dizem, Oscar, assim, tu preparou o recurso da Lagoa do Cocão, que hoje é um parque. A ideia da Lagoa do Cocão foi nossa, de pegar a contrapartida da ET, que é do Fundo de Participação do Recurso do Esgoto lá da Corsã, e era para ser investido no entorno da ET, mas não tendo o DIC, não tem como fazer investimento no entorno. Primeiro, o que nós fizemos lá em 2013? Nós mandamos o recurso para fazer um parque na Lagoa do Cocão. Só que daí trocou a gestão, e a gestão que veio deu uma segurada e tal, né? Que acontece isso, né? Mas agora está aí o parque. Então, esse investimento, o que é importante para a cidade é que alguém inicie o processo. O DIC, por exemplo, se a gente não fosse reservar o dinheiro, hoje a gente não teria nem esperança de poder ter um projeto, quiçá não é DIC, mas é uma obra de prevenção de cheias, né? Claro, os períodos de gestão são relativamente curtos e tu tem que deixar um legado, e eu acho que isso fizeste muito bem aí. Então é isso, assim, presenciais. São essas coisas que nós fizemos e que eu sempre dizia, né, a gente não está fazendo uma gestão para a próxima eleição, né? Nós estamos fazendo uma gestão para as próximas gerações. Um grande exemplo são as escolas que a gente fez, né? Um aumento que deu de circulação de carro também na Caminho do Meio foi o Terra Nova ali, que é do lado do Algarve, é um enorme condomínio ali que foi entregue, e que nós abrimos a ligação com o Algarve ali. Tinha toda tinha que dar uma volta, quase ir lá e quase enviar a mão para entrar na Caminho do Meio. Nós cortamos o caminho ali. Então, mas isso é função da gente fazer, entende? Só que as coisas vão se ficando muito, vamos dizer assim, pequenas para o grande movimento que tem, né? A cidade não está suportando, não estava suportando mais. Talvez agora, com esse novo momento, né? As coisas diminuem. Eu estou vendo que eu vou a Porto Alegre ali pela Fieres, muitas vezes, para pegar a Freeway, o movimento é igual do ano passado. Para te voltar às 6 horas na sexta-feira, ou na quinta, na quarta, 5 horas, o movimento é igual. Não, talvez seja porque diminuiu o transporte, né, coletivo, e as pessoas estão andando mais de carro também, mas parece que não vai mudar muita coisa depois da pandemia, né? O que vai mudar, o que a gente tem certeza, Oscar, e para a gente até finalizando o nosso bate-papo aqui, que está muito bom, assim, algumas reflexões a gente faz, né? Nós, o ano que vem, vamos ter um orçamento esmilinguido, não diria, né? A gente brincando assim, mas vai ser um orçamento muito menor que desse ano. Se o desse ano já não foi suficiente, nunca é. Tu sabe que uma cidade como Alvorada, Porto Alegre, quase que tu tem o recurso do orçamento tudo para custeio, né? Muito, se tu não conseguir um empréstimo, um dinheiro novo para te investir, tu não consegue. E Alvorada não sai há muito tempo não sai dessa situação, né? Porque a arrecadação local é baixa em relação ao orçamento, e o orçamento é composto por repasses, 70%, 60% do orçamento. Então, e o ano que vem, isso deve mudar, isso deve diminuir, porque é com base no consumo, são os impostos arrecadados, né, dos empregos, do imposto de renda e tal. Eu fico pensando, né,
Como é que a gente vai sair dessa no ano que vem? Eu acho que tens razão. Nós teremos uma outra realidade, né? Mas vamos ter que avaliar isso e buscar as alternativas, né? Muitas sociedades saíram destruídas das guerras e se reorganizaram. Eu acho que valorizar lideranças que têm espírito público, lideranças que enxerguem isso que tu disseste, né, de pensar o território para as próximas gerações, não só para a próxima eleição e tal, são componentes importantes. E trabalhar também os bancos internacionais, que emprestam boa parte dos recursos a fundo perdido, para mudar, e Alvorada tem esse predicado, ele tem potencial econômico fantástico, carece de infraestrutura, precisa de investimento indutor, organizando bem esse discurso, calhado e coadunado com a realidade e bons projetos, acho que dá para reverter esse jogo, né? Então, espero aí que a sociedade possa, junto com as lideranças, fazer uma reflexão e colocar verdadeiras lideranças aí na gestão da cidade, né? Então, bacana Então isso. é isso. Então a gente conseguiu conversar um pouco sobre essas obras que a gente pensou, né, doutor Oscar? Que a gente pensou coletivamente também, né? Nós pensamos isso coletivamente. E o que eu tenho sempre dito, às vezes tem comentários que a gente recebe nas postagens que a gente faz, de que esse DIC nunca sai, por exemplo. Nunca sai porque nunca teve projeto, nunca teve dinheiro. Lá, um certo tempo, teve Mas eu insisto, Sérgio, tem projeto e tem dinheiro, temos que fazer isso rodar, né? Eu aqui na torcida, né? Mas vocês, como pessoas da comunidade, têm que fazer rodar, porque tem dinheiro para obra. Eu me lembro, eu assinei esse contrato. Tem dinheiro para obra. As pessoas criticam bastante, criticam a gente porque o tempo de fazer uma prevenção de cheias, que eu estou reduzindo claro. ao DIC, ele é muito longo. Mas quando se não tinha esse projeto e esse recurso, estava muito mais longe de qualquer outra coisa. Hoje tu tem uma perspectiva que isso vai acontecer. Sim. Não é coisa de 1 ano, né? Nem de 2 anos. Isso é uma obra que, até licitar, vai levar muito mais tempo. Se já levou só para a concepção, até o licenciamento ambiental, está levando 4, 5 anos, 6 anos, 7. Já vai para 7. Mas isso está muito demorado. Me desculpe, mas está muito demorado. Isso aí está muito demorado. Isso aí tem que rever esses prazos. Quem fiscaliza, quem avalia, tem que ter outra percepção, e quem trabalha nos projetos tem que ter outra dinâmica. Está muito demorado. Não está certo, não é justo, né? Então, precisa ter um outro enfoque e um foco maior numa coisa tão importante quanto isso, né, para a segurança das pessoas e qualificação da cidade. Né? Então, eu acho, para resumir agora, doutor Oscar, para a gente já finalizando e fazendo as nossas despedidas, uma das coisas que a luta rendeu foi a consulta popular, que foram 19 ruas, até eu posso ler aqui o nome de algumas ruas, que é importante a gente deixar registrado aqui. Umbandista, você já está pronta, tá? Cabral, foram mais de 500 metros, Murilo Furtado, Piratini, Catumbi, Tarumã, Estados Unidos, Rua 1, que é a Anitta Malfatti, no Reprise, Rua 2, que é a Jatobá, Rua 3, também lá no Reprise, que era um TAC do MP, essas ruas aqui. A prefeitura tinha que fazer. A General Vitorino, Venceslau Escobar, Baobá, Travessa B, que é a Rua Tramandaí, Ayrton Senna, algumas dessas já estão prontas. Então, foi lá naquele longínquo, 7 anos atrás, que a gente começou a viabilizar que essas ruas hoje pudessem estar aí, né? Então, é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam, que se não deu dentro daquele tempo, era para ser feito em 1 ano, como o senhor disse. Esse tempo está muito alongado. É 1 ano para a gente fazer. 1 ano, 1 ano e meio é o tempo, depois de estar o recurso, o projeto, tu executa a obra em 6 meses, né? Mas a gente teve
um problema muito, muito, muito grande. O seu Luiz Henrique botou, eu moro em 50 anos, aqui em Alvorada, e fico triste quando entramos no nosso município, tem um portal, está escrito bem-vindo Alvorada, cidade de solidariedade. Hoje, aí a gente olha para a direita, a cara do shopping, desculpa estar batendo na mesma tecla, mas é dura a realidade. É verdade, nós também. Nós sentimos muito, porque hoje poderia ser a renda e o bem-estar de muita gente aqui em Alvorada, né? Poderia estar sustentando muita gente, apesar da crise, mas teria empregos ali, né? Mas nós temos que, isso que eu estou vendo aí na manifestação das pessoas, nós precisamos também alimentar nossa capacidade de ficarmos indignados. Essas coisas não podem ser assim, não precisamos nos conformar com isso. Eu sou apaixonado por cidade, estudo cidade, pesquiso, projeto, e nós temos que acreditar que pode ser diferente, as coisas podem ser mais rápidas, os investimentos podem acontecer de maneira mais célere, né? A burocracia tem que ser diminuída, nós temos que ter mais solidariedade, pensar nos legados. Então, fiquei muito feliz aí de poder participar dessa conversa, meu amigo Serginho aí, parceiro de luta aí na conquista de recursos para Alvorada. Eu que agradeço, Oscar, pela oportunidade, pela tua paciência, solidariedade e compreensão. Quando a gente estava conversando outro dia com a Estela e com o Claudinho lá, a gente fez uma reuniãozinha para bater um papo, né? Eu lembrava que quando eu era vereador, eventualmente quando eu ia a Brasília, eu até te encontrava algumas vezes nas reuniões que a gente fazia, e a gente nem se conhecia, mas o Oscar já vinha com um projeto, olha aqui, ó, a grande perimetral, a regional, essa, como é que é? Que perimetral metropolitana. Metropolitana vai passar por Alvorada. Né? E nós estávamos numa sala, uma vez, e o senhor abriu aquele mapa, assim, mostrou, e eu olhei assim, mas vai passar ali pela Salomé, por ali, por aqueles trechos ali, né? Daí a gente ficava assim... Não lembro do detalhe, sim, mas eu me lembro que dos encontros, né? Era uma grande... mas pena que ficou fora aí do edital da 290, mas a gente tem que brigar por isso e fazer essa conexão, né? Mas eu queria agora te agradecer mesmo, que tu falasse um pouco desse quadro que está aí, que eu acho que tem a ver com o teu nome também, né? Atrás de ti ali. É uma obra de arte aí de um homônimo aí, né? Maurits Escher, que é um holandês fantástico aí, né? Mas eu agradeço enormemente a oportunidade de falar com esse povo querido de Alvorada, tudo que dizer respeito a projetos, cidade, né? Uma visão altruísta do ser humano, e na sua relação com a cidade, eu me coloco à disposição e fico muito feliz em poder ser provocado para me manifestar humildemente, né, e colocar a experiência à disposição. Então, muito obrigado. Então... Beijo no coração de toda a população de Alvorada, e em especial esses que tiveram a generosidade de nos ouvir aí na tarde de hoje, tarde e noite de hoje. Um grande abraço, Serginho. Sempre com a gentileza que o senhor tem, né, e o respeito que o senhor tem pela nossa cidade e a vontade de ajudar. Eu fico muito emocionado quando eu falo de pessoas que olham para a Alvorada como se fosse a extensão do seu terreno, seu sítio, da sua casa, sabe? A extensão da sua cidade, né? E nós sabemos que a cidade não tem limites. Não é um arroio que vai dividir a cidade, não é um shopping que vai deixar nós distante da cidade, não é o dique que vai nos deixar distante do rio, porque a gente tem solução para isso. Então, grande abraço, muito obrigado, doutor Oscar, nosso arquiteto urbanista, né, que contribui muito para o desenvolvimento estrutural das cidades, tanto de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul. Um abraço, muito obrigado, doutor Oscar. Um grande abraço, a todos. Obrigado.